Muito bem, bom dia. Bom te ver por aqui. Se você está visitando a gente pela primeira vez, eu sou o Daniel. É muito bom ter você no nosso meio. Se sinta não apenas bem-vindo, à vontade, mas encorajado para falar com qualquer pessoa da nossa igreja, se apresentar, saber o que te trouxe aqui, que a gente possa também dizer quem é o Itaim, quem a gente quer ser como igreja e um pouco de quem nós somos, tá bom? O mesmo vale para você que está em casa, tem vários caminhos de você chegar até a gente, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso site, o ponto de encontro, são formas da gente poder se conectar melhor. Muito bem, a gente está nessa série, A Vida em Perspectiva, em que a ideia é olhar para alguns principais termos, verdades, princípios, do que a gente pode chamar aqui de vocabulário cristão, da prática cristã, e como cada um deles pode e deve fazer diferença no nosso dia a dia, nas relações, em quem eu sou. Alguns dos nossos encontros aqui têm falado de novas perspectivas, ângulos que talvez a gente nunca tenha imaginado, pensado ou até aplicado. Outros reforçam princípios, verdades que talvez a gente já tenha lidado em algum momento da vida, mas que os dias insistem em desafiar e acabam roubando o nosso coração. Hoje está um pouquinho mais para o segundo, tá bom? Deixa eu ser sincero com você, dificilmente você vai escutar hoje de manhã alguma coisa que você talvez já não soubesse, já tenha lido ou escutado, ouvido falar em algum lugar. Mas porque a palavra de Deus nunca volta vazia, a minha torcida, a minha oração, muito mais poderosa do que isso, é que a palavra de Deus fale aos nossos corações, se assente, raiz no nosso espírito, que a gente possa continuar a ser transformado de glória em glória, tá bom? Então vamos direto para a Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, tá bom? Lá no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 33. Você pode acompanhar a nossa tela, pode ligar a sua Bíblia, pode ligá-la da mesma forma. Livro de 2 Crônicas, capítulo 33, verso 1. Vamos lá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu altares idólatras que seu pai, Ezequias, havia demolido. Também ergueu altares para os Balaíns, ou seja, deuses, ou Baal espalhado em território, e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor havia dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médiuns e espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou no templo, do qual Deus havia dito a Davi e a seu filho Salomão: nesse templo em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés israelitas deixarem novamente a terra que deu seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, em todas as leis, decretos e as ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés e colocaram-lhe um gancho no nariz, algemas de bronze, e o levaram para Babilônia. Bom, não é o tipo de texto que a gente termina dizendo amém, né? Mesmo que alguém aqui nunca tenha lido a Bíblia, esse é o tipo de história que não é exatamente difícil de perceber o que está acontecendo. Não só isso, dá para notar com muita clareza que não está tudo bem. E a situação, apesar de ser muito ruim, é simples. A gente tem um rei judeu chamado Manassés, que faz parte do povo que dizia conhecer a Deus, mas que ao longo da primeira parte da Bíblia, o Antigo ou o Primeiro Testamento, por várias vezes deixa o Senhor de lado, adora outras divindades. Então, profetas, milagres e Bíblia são ignorados. São os descendentes do povo que lutou com anjos, matou gigantes, mas não resistia ao próprio coração. Em uma espécie de espiral descendente ou receita para o desastre, eles se envolvem no ritmo de vida que esquece de Deus, que ignora o manual do construtor. Então eles sofrem as consequências dessas escolhas ruins. Eles clamam desesperadamente por Deus,
para pouco tempo depois, cavar o buraco um pouco mais fundo e reiniciar esse processo. Manassés, esse rei aqui, parece chegar no fundo do poço e não é à toa. Ele provavelmente, quando ainda era criança, viu o pai ser livrado da morte certa por causa de uma doença e 185 mil soldados morrerem da noite para o dia. Se ele não viu isso fisicamente ou presencialmente, ele certamente cansou de ouvir falar dessas histórias de gente que viu, tá bom? Seja do pai dele ou amigos do pai. No entanto, parece que nada disso causa muito impacto. Para a gente que acredita que o que falta para a minha fé é ver Deus em ação, um milagre ou alguma coisa assim, esse rei faz pouco caso, porque ele viu. Eu não sei se só eu, mas talvez você já tenha dito alguma coisa do tipo: Deus, se o Senhor só dessa vez fizer isso desse jeito, eu prometo que nunca mais. O pai dele, Ezequias, teve alguns altos e baixos, mas ele empreendeu várias reformas religiosas. Ele confiou em Deus no meio de uma batalha perdida. Ele venceu a morte, para todos os efeitos. Mas para quem acha que a solução é estar no lugar certo, com as pessoas certas, saber sobre o Senhor, Manassés passa por cima. Porque não é o tipo de coisa que se herda. Não é o tipo de coisa que saber é o suficiente. Porque saber não é ser. Livros, pregações, devocionais não mudam o coração necessariamente. Tudo bem? Se fosse assim, não haveria reis ruins, pastores maus e falsos cristãos. Para não perder a conta, vamos lá. Ele começou a reinar com 12 anos. Em primeiro lugar, ele construiu altares idólatras na casa de Deus, versículos 4 e 5. Ele adorou falsos deuses. Ele queimou seus filhos, no plural, em sacrifícios nas fogueiras de Rinom. Ele consultou feiticeiros e adivinhos. Ele chegou a esculpir a imagem e colocar no templo, a fim de substituir o culto a Deus. Em desafio aberto a Deus, ele colocou no culto as hostes celestiais e as imagens entalhadas a Azerá, uma divindade local, tá bom? E por último, ele desencaminha todo o povo. Contagem pode ter um pouquinho mais, um pouquinho a menos, mas é isso basicamente o que ele fez. Do jeito que está aqui, e o texto fala isso, eles não só seguiram o que os outros povos vizinhos faziam, mas eles superam. Na verdade, se você for um pouco sarcástico, é como se o povo e o rei pegassem a lista de proibição do que não fazer e eles vão uma por uma fazendo. A pergunta não é retórica, é sincera. Você consegue lembrar de qualquer judeu no Antigo Testamento que conhecia a Deus minimamente, que tenha sacrificado um filho em adoração a um Deus falso? Caos. Esse é o ponto talvez mais baixo que o povo chegou, pelo menos até ali. E aqui tem um ponto importante. A gente não está aqui para saber mais sobre a vida de um rei obscuro no Antigo Testamento. Aprender a viver em Jerusalém, seja a antiga ou a nova na eternidade. Porque juntar informações por si só não serviu de grande coisa nem para Manassés. A pergunta de $1 milhão não é o que ele fez, é por quê? Por que o rei de Israel, regente do povo escolhido, detentor dos bons mandamentos, se coloca nessa posição? Por quê? A gente, aqueles que têm alguma noção sobre Deus, a gente gosta de se consolar com o fato de que a gente não comete grandes pecados, entre aspas, para você que está ouvindo depois. A gente não assassina, a gente não rouba, a gente não adultera. Jesus discordaria disso, mas não é o ponto de hoje. Mas existem alguns jeitos que apenas os cristãos ou os religiosos são capazes de falhar, que é desperdiçar a graça de Deus. Os métodos e escolhas de Manassés talvez soem um pouco antigos, antiquados, pré-históricos, para a gente que mora em São Paulo em 2022. Mas eles são profundamente modernos ou atuais, porque têm a mesma origem, a minha e a sua humanidade. Olhando aqui, dá para notar alguns enganos atemporais de Manassés. Primeiro, ele é alguém que não respeita a vida. Manassés ele não foi abençoado com filhos para queimar vivo. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, bênção, portanto. Dificilmente também ele era alguém sádico, que fez isso porque encontrou alegria ou prazer em matar o próprio filho. Foi porque ele realmente entendeu que era o melhor que ele podia fazer.
Ele teve o genuíno, real, natural desejo, do fundo da alma, de obter ajuda de algum outro Deus. O pecado de Manassés, ainda que mais dramático, nada mais é que usar o meu próximo, manipular qualquer parte da criação para propósitos diferentes daqueles que Deus pretende, criou ou estabelece. De novo, lançar o filho no fogo para ter uma colheita melhor é muita coisa. Mas, em essência, não é diferente do que me aproveitar, explorar ou abusar de alguém, independente da natureza do abuso. Ele usa da criatura mais preciosa para benefício próprio, independente do custo ou do trauma. Ainda que seja, hoje em dia, mais raro jogar alguém no fogo, a verdade é que não é tão atípico assim desprezar, tramar, vilipendiar, humilhar, em público e em privado, para ganho pessoal. Pela sensação de satisfação de diminuir o outro. Usar, desprezar o outro para o meu bem pessoal, sem considerar que fomos todos criados à imagem de Deus. E que isso não se perde, independente da escolha alheia. O segundo erro de Manassés é pensar que tudo depende de si. Apelar para a magia, de novo, um pouco mais raro, é só uma tentativa esotérica de usar da natureza, do sobrenatural, para subverter, tentar mudar pelas próprias forças aquilo que Deus colocou diante de mim e eu me recuso em lhe dar a independência dele. Ou seja, eu quero mudar uma realidade que está posta, que eu não gosto, com os meus recursos e com a minha força, com as minhas soluções indiferentes, ímpias. No fundo, não faz diferença se é por manipulação, contatos, mentira, suborno, boatos, pecado, ou sangue de bode, luz da lua e pó de diamante. É resolver independente de quem Deus é ou o que Ele quer. O rei de Israel se prostra diante de estátuas, mata a gente e profana o templo, porque tem alguma coisa ruim na perspectiva dele, que ele deseja mudar no reino e na vida para melhor. Do jeito dele. Ele prefere isso do que qualquer uma das disciplinas espirituais. Orar, jejuar, confessar. A gente é tão quebrado que a gente prefere acordar às 5 da manhã para ouvir conselho da celebridade da moda, seja fitness, espiritual ou financeira, do que confessar pecado, aprender da Bíblia e ter comunhão com os irmãos. De olhar para as Escrituras e aprender sobre beleza, finanças e Deus. Não que exista problema em ter boas referências na vida. Mas tem uma questão aqui. O tipo de escolha e prioridade que a gente dá e as soluções que a gente encontra a parte da boa sabedoria de Deus. O terceiro engano de Manassés é achar que ele tem razão, de que ele sabe o que é melhor. É por isso que um colega diz que dos homens maus, os religiosos são os piores. Porque eles usam o que sabem sobre Deus, ou ignoram, para se justificar e tomar decisões que, na melhor das hipóteses, são duvidosas. A ironia aqui era que Manassés, sem dúvida, estava tentando melhorar de vida. O rei se prostra a Baal, Astarote, Azerá e Moloque porque entende ser o melhor curso de ação que ele poderia tomar. Que ele vai fazer da vida dele e do reino dele um lugar melhor, porque ele matou um filho numa fogueira. Justamente quando o próprio Deus já havia dito, e o texto ressalta, que a nação que seguisse esses caminhos perderia a terra. Manassés, portanto, acredita numa mentira, de que ele sabe o que é bom, de que ele sabe como conseguir, que deve fazer isso do melhor jeito que ele entender. Que ele vai encontrar paz, satisfação, segurança, alegria longe do Deus que ele já conhecia. Essa progressão de poste, sacrifício e templo interessante. Porque ele precisa ir cada vez mais longe, fazer mais. Ele precisa quebrar cada vez mais mandamentos, ignorar cada vez mais verdades. Porque construir e adorar não é suficiente, então ele mata um filho. Sabe-se lá em troca do quê? Mesmo assim, ele precisa de mais. Porque é assim que falsas esperanças, ídolos, projetos malignos e líderes humanos funcionam. Eles pedem cada vez mais e oferecem cada vez menos. Ao passo que nos matam aos poucos. Ou de uma vez, tipo Ananias e Safira. Ananias e Safira no Novo Testamento são dois personagens, duas pessoas que mentem para Deus e morrem na hora.
Um bom livro que está de graça no site do John Piper, Desiring God, diz assim: nossos casos de amor com o pecado não são apenas uma questão de moralidade, mas de alegria. Não se trata apenas de fidelidade a Deus, mas de encontrar a nossa realização mais profunda e satisfatória. Muitas pessoas pensam que seguir Jesus significa entregar a nossa felicidade. Mas você pode viver uma vida divertida, apaixonada e emocionante aqui por um curto período de tempo, ou viver uma vida sem graça, chata, mas segura, sempre com Deus. Essa mentira é um campo de concentração silencioso, mais violento, cercando homens e mulheres, mantendo-os longe de Deus e torturando-os com prazeres menores que só levam a uma morte rápida e sem fim. Se você quer se ver verdadeiramente feliz, mesmo nessa vida, cercado por tudo que é bonito, divertido e emocionante nesse mundo, você quer ser encontrado com Jesus. Por que a gente está lendo essa história tanto tempo depois? Porque é uma advertência. Sempre que o povo de Deus, na verdade, qualquer pessoa na existência, rejeita os caminhos eternos, ignora as advertências, nós nos encontraremos apanhados com ganchos, presos nos grilhões e levados para a Babilônia. Daniel, o profeta no Antigo Testamento, em uma conversa muito parecida com o descendente de um rei que foi corrigido por Deus, diz o seguinte: e você, seu filho Belsazar, não humilhou seu coração, embora soubesse disso tudo. Mas você se levantou contra o Senhor do céu. A humilhação de Nabucodonosor, o antepassado dele, por Deus, não foi uma lição só para ele, mas também para o seu reino e sua geração progênie. E não apenas seus contemporâneos, mas até para os seus netos. Mas esse neto não percebeu e já era tarde demais. O texto continua dizendo que naquela mesma noite, Belsazar, o rei caldeu, foi morto. Deus é tão bom nessa história com Manassés, que o texto paralelo em 2 Reis, que conta a mesma história de outro jeito, diz que Deus envia servos, profetas, para alertar o povo, para dizer que não estava tudo bem, que eles não estavam fazendo boas escolhas. E nada acontece. Na verdade, 2 Reis, versículo 21, 16, diz que Manassés derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um lado ao outro. Nem Manassés, nem o povo estavam conscientes do perigo. O texto termina dizendo que ele vai preso, que eles perdem uma guerra. O ponto é que nós não somos capazes de imaginar todas as consequências das nossas más escolhas. E elas são frequentemente piores do que a gente imagina. É que ou a gente não erra, ou a gente não percebe o mal que produz. Tudo bem? Pergunta: se você fosse Deus, o que você faria com Manassés? Se você pudesse mandar fogo e enxofre do céu, se você pudesse fulminar alguém num piscar de olhos, se você pudesse criar uma dimensão e mandar só Manassés para lá, o que você faria com ele? Bom, ainda bem, graças a Deus, que eu e você não somos Deus. O texto continua. Diz assim: em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que ele trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E Manassés assim reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale até a entrada da Porta do Peixe, e em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Então restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá, ao reino todo, que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração a seu Deus, e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos do rei de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu os postes sagrados ídolos, antes de humilhar-se, tudo está escrito nos registros históricos dos videntes.
Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade. E Amon, o seu sucessor. E Amon foi o seu sucessor. A mudança de Manassés é da água para o vinho. Um estudioso da Bíblia, citado por vários outros, diz que a conversão é notável. Não só por falta de paralelo em toda a Bíblia, quase, mas por causa do caráter repentino e dimensão. Impacto dramático talvez só se assemelhe a Saulo de Tarso. Embora a história forneça outros exemplos, como John Newton, o ex-traficante de escravos. O mesmo Manassés da primeira parte da nossa manhã, depravado, dos piores reis de toda a história de Israel, no desespero e nesse ato de ser humilhado, encontra a misericórdia de Deus. É nesse momento que ele percebe que chegou no limite, no fim dos recursos dele e do poder. O rei se dá conta que os deuses que ele serviu eram falsos. Ele percebe que vivia uma mentira. Ele finalmente nota a realidade do único Deus vivo e verdadeiro. Pena que dava para ele ter aprendido tudo isso a um custo muito menor. E não para por aí. Mas nossa, se humilha, ora e Deus o traz de volta. Ele conserta e estende as muralhas do templo, versículo 14. Ele reorganiza o exército, versículo 14 também. O que seria bom, já mostrarei um rei preocupado. Mas ele não para por aí. E esse não é o foco do texto. Versículo 15 e 16 mostra que ele foi muito além de ser um bom gerente de obra. Ele tira do templo as imagens, ele retira da colina os altares e de Jerusalém, ele restaura o altar do Senhor, ele reestabelece sacrifícios e ofertas, e por último, ele ordena que toda a nação, Judá, que é o nome aqui para o Reino do Sul, sirva a Deus. São frutos dignos de arrependimento, de abandono de pecado, de conversão. E essa história nos leva a uma pergunta tão simples quanto desafiadora. Existe alguém a quem Deus não ouça? Existe arrependido que não receba perdão? História que não tenha jeito? Não, não e não. Quando que é tarde demais para a graça de Deus? Nessa vida? Nunca. Manassés é restaurado por Deus. Pode ter passado em branco aqui, mas versículo 11, por que o comandante da Síria veio sobre Israel? Porque Deus mandou. Manassés se humilha, mas quem que o traz de volta? Versículo 13, Deus também. Perceba que a misericórdia de Deus também pode ser severa. Ele dirige o mundo à história de forma a expor, de variadas maneiras, os nossos maus caminhos. No entanto, essa angústia de perceber que está tudo errado, de que a casa caiu ou a frustração chegou, pode ter reações muito diferentes, pode causar reações muito diferentes, a depender da nossa teimosia, orgulho e coração duro. A gente pode ser endurecido e se endurecer como o profeta Jonas, que fugindo de Deus, enfrenta uma tempestade e sem saber o que aconteceria depois, porque ele não quer ir na direção que Deus mandou, ele escolhe e prefere se jogar no mar. Ele prefere se jogar no mar, no meio de uma tempestade, tá bom? Sem saber o que vai acontecer depois disso, do que, em sua angústia, buscar o favor do Senhor, o seu Deus, e se humilhar muito diante do Deus dos seus antepassados. Mas também é verdade que as crises podem nos fazer abrir os olhos, reconhecer os erros e pedir perdão. Existem apenas duas maneiras de reagir à correção, ao engano e à frustração. Muito se humilhar, reconhecer-se mal, ou se tornar alguém que esconde ainda melhor os erros, que se justifica com ainda mais firmeza. Já percebeu que a gente sempre tem uma explicação, por mais insensatas que sejam as nossas decisões? Quem aqui, que quando começa ou entra numa discussão, o primeiro pensamento é, deixa eu ver se ele tem razão. Um pouco mais para frente, Deus olhando para aqueles que o diziam amar, mas cuja distância dele era enorme, fala como um pai. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio, indiferente, se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Agostinho, da história da igreja, se refere a esse padrão dizendo, meu pecado era esse.
que eu procurava prazer, beleza, verdade, não em Deus, mas em mim mesmo, e em outras criaturas. E essa busca me levou a dor, confusão e erro. Sem querer exagerar, mas também sem ser desleal com o texto, é possível que parte das nossas ansiedades, noites em claros, dificuldade relacional, frieza espiritual, frustração profissional, seja resultado de maus hábitos, pecados, que foram esquecidos como tal. Pecados que a gente sabe muito bem que são e segue em frente, ou aqueles que a gente ainda não percebeu. Todos eles nos prendendo pelos grilhões do mal, nos fazem seguir uma estrada de solidão e sofrimento. Passos firmes em linha reta quando a gente precisa de conversão. A gente está em guerra, é verdade, com o pecado, com a nossa má natureza, com a nossa história, mas tudo isso já foi vencido. Mas é que a vitória de Jesus na cruz não foi feita para nos fazer relaxar. Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou para nos armar não com espada, mas com a invencível esperança divina. Ele foi ao Calvário para que a gente pudesse, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito, matar, mortificar, se você preferir, o mal que habita em mim e em você. Uma mudança que envolve muito se humilhar, que envolve encontrar em Deus novos caminhos. A segunda metade da história, ainda que um pouco surpreendente, é um incentivo para todo aquele que vem a ler essa história. Especialmente para os primeiros leitores, os judeus, que leram essa história quando estavam no exílio, provavelmente. Gente que se encontrava longe de casa, sem o menor sinal de conseguir voltar. Sim, porque alguns anos depois, mesmo depois do arrependimento de Manassés, de ter restaurado a adoração a Deus, expulsado as imagens, Israel foi destruída. Muitos foram levados, sequestrados, para morar em cidades estrangeiras, tipo Daniel. São filhos de Deus que leram essa história, que moravam num ambiente hostil, uma minoria fiel que convivia com diferentes tentações. Lembra de alguém? Esse aqui é o fundo do poço de Israel. Mas os livros de Crônica e Reis que contam essa história procuram restaurar e fortalecer a fé do povo. Não com chavões e generalidades. Eles trazem detalhes, fatos concretos. Mostram a bondade de Deus, ou mostrar essa bondade em situações específicas e casos contra todas as probabilidades. Quem aqui, ouvindo essa primeira metade da história, esperava um final assim? É isso que Deus queria, o que o autor queria quando a gente lesse. A ideia de que tem jeito. Se começa mal, em Jeremias a gente lê um profeta também dessa época que o povo foi expulso. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta. Não é, portanto, uma história sobre Manassés, os erros dele e um final feliz. É uma história sobre um Deus bom. A Bíblia afirma constantemente, insistentemente, se você quiser, que as portas de Deus permanecem abertas para qualquer um. E se isso foi verdade para Manassés, também foi verdade para um cobrador de impostos cheio de culpa e um ladrão na cruz, ou o principal dos pecadores, Paulo. E se isso foi verdade para eles, ninguém está excluído. A única condição aqui é esse arrependimento humilde. Pois todo aquele que se humilha será exaltado. Esse texto nos faz pensar em algumas ponderações sobre a minha e a sua vida de forma bem prática e desafiadora. Primeiro, o texto termina bem, é verdade. E quase parece o filme da Disney, com tudo terminando bem. Mas o que termina ok, ainda assim é preocupante. Porque mesmo com o arrependimento de Manassés, tanto Reis quanto Crônicas insistem em dizer, alguns capítulos depois, que as escolhas de Manassés e do povo na época de Manassés foram determinantes para o exílio futuro, ou seja, quando Israel foi expulso da terra prometida. Gente morreu, filhos foram separados, os muros foram destruídos, porque o rei e o povo se esqueceram de Deus e permaneceram assim, voltaram para isso anos depois. Os muitos anos de maldade desse rei tornaram o cativeiro inevitável. Toda escolha ruim tem consequência. Sábios são os homens e mulheres que logo as percebem e se convertem dos seus maus caminhos. Provérbios 13, 15 diz que o bom entendimento conquista o favor,
Mas o caminho do ímpio, o indiferente, é intransitável. Ser cristão é difícil. Não ser. Ou ser pouco. Pode significar acordar um dia e ter sacrificado um filho a um Deus falso, enquanto eu estou preso pelas correntes de um rei estrangeiro. É olhar para trás e ser bem-sucedido em áreas que não têm valor eterno. É ser rico de coisas que a traça e a ferrugem corroem e os ladrões roubam. Ou como Jesus diria, com alguma liberdade agora, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, conquistar todas as coisas, as eleições, o mundial de clubes, e perder sua alma, testemunho, família e amigos. Não é porque eu me considero cristão do povo de Deus que eu não corro o risco de desperdiçar a graça dele. Pensando nisso, um colega diz de forma muito simples, humilhe-se, e humilhe-se rápido. Segunda coisa é que essa história é uma história de esperança para mim. Porque diante disso a gente só pode chegar em uma conclusão, que não existe buraco que eu me enfie que Deus não possa me resgatar. O mal não dá a última palavra na vida daqueles que amam a Deus e a quem Deus ama. Vou repetir. O mal não dá a última palavra na vida daqueles que amam a Deus e a quem Deus ama. Nenhuma história, trauma, parentesco, CEP, CPF, CNPJ são mais poderosos que o amor e o poder de Deus. Para usar a Bíblia, pois estou bem convencido de que nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Essa história também é uma história de esperança para o outro. O próximo Jonathan Edwards pode estar dirigindo o carro na sua frente, que te xingou, e tem um adesivo de Darwin no carro. A próxima Edith Schaefer pode estar administrando uma clínica de aborto agora. Quem diria que Deus levantaria o agnóstico resistente C.S. Lewis para ser um dos seus principais servos do século passado? Deus não confunde os sábios com palavras estranhas e línguas desconhecidas, mas Ele transforma com alegria destinos óbvios de condenação em redenção eterna. Manassés era filho de um pai que a gente pode até chamar de piedoso, se você quiser. Mas ele chega no fundo do poço e parece que ele tenta cavar um pouquinho mais. Mesmo assim, depois disso tudo, ele se volta para Deus. Talvez esse seja o caso de alguns aqui. Lendo a história, me parece que a maioria de nós teria desistido de Manassés, ou não? Mas Deus foi misericordioso. E a parte boa, Ele não muda. Deus ouve Manassés, o mesmo que matou um filho numa fogueira, em adoração a um Deus falso. Ele ouve e restaura. Quando é tarde demais para a graça de Deus? Um nome que apareceu aqui para a gente foi o tal de John Newton. Ele era traficante de escravos, ele passou a ser pastor e foi compositor do hino Maravilhosa Graça. Quando ele estava mais experiente, para não dizer velho, e pode passar, ele expressou que para ele era esperança. Ele disse assim: a minha memória já quase se foi, mas eu me recordo de duas coisas. Eu sou um grande pecador. Cristo é o meu grande Salvador. A conversão, percebe, é tanto se render-se a Deus uma vez só, aceitando e entendendo o poder de Deus manifesto em Jesus, tanto quanto ter esperança nele. O rei, profeta, sacerdote que nos entende, que se compadece da gente, e mais do que isso, como Hebreus 12 aponta, ele oferece salvação dos nossos maus caminhos. É confessar com os lábios, aceitar com o coração, que eu não sou tão bom assim. Pecador, para usar a linguagem da Bíblia. Que eu sozinho não consigo. Mas ele diz, em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se você não sabe muito bem como veio parar aqui nessa manhã, isso acontece. Deixa eu te dizer, em nome dessa igreja e humildemente em nome de Deus, foi para isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para dar um novo começo, refazer a história, oferecer salvação. Mas conversão também é, sendo um filho de Deus, ter isso em mente. Guardar isso no coração, ter as mãos, os pés, a boca conduzidos por essa convicção. É dar meia volta diariamente quando confrontados pelo Santo Espírito. Pela igreja ou pelos nossos irmãos. Daqueles que são os nossos maus caminhos. Porque eles continuam a existir, certo? Ambos descansando que nunca é tarde demais para a graça de Deus. 2 perguntas. Primeira, quais têm sido os meus maus caminhos? Sonda-me, Senhor, e me conhece o coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23. Certamente essa é uma verdade, um versículo que a gente poderia repetir nas nossas orações. Porque o mesmo coração de Manassés que o convenceu, e ele convenceu, que era o melhor caminho, a melhor escolha possível, adorar um outro Deus, sacrificar um filho na fogueira, é o mesmo que a gente tem. É o mesmo que nos oferece boas explicações justificativas nas nossas más escolhas. Ou seja, por nós mesmos, nós não somos capazes de encontrar os nossos maus caminhos. O mesmo Espírito que convence da justiça e do juízo habita naqueles que são filhos de Deus e continua trabalhando em quem nós somos. A gente deveria se colocar diante de Deus em oração e dizer: Senhor, no que o Senhor quer mudar em mim? Sem explicação, sem justificativa. Se apresentar diante dele, para evitar acordar um bom dia e ter desperdiçado a boa graça dele. Não porque a gente perde, mas porque a gente deixa de desfrutar disso. Da alegria e do prazer, que é caminhar ao lado do bom pastor, ainda pelo caminho que tem vales e sombras. Segunda pergunta, e eu preciso que você coloque, eu esqueci. Já desisti de ser profeta? O motivo pelo qual a gente sabe dessas coisas, aprende delas, guarda no coração, decora, vem no som de manhã, à noite, escuta devocional, lê a Bíblia durante a semana, não é para guardar para nós mesmos. Certamente eu e você estamos cercados de pessoas às quais a gente, olhando pela primeira parte da história, desse lado da eternidade, diria: não tem mais jeito. Mas ele matou um filho. E Deus diz: é só ele se arrepender. Certamente eu e você convivemos com gente a qual precisa saber dessa verdade, que tem jeito, que ele transforma, que ele perdoa, que ele salva. E porque algumas pessoas resistiram, às vezes de forma drástica, a gente desistiu. Parou de falar. E até pensa: isso aí já era. A gente sabe dessas coisas, não é para guardar o que Manassés fez ou deixou de fazer, mas para ser usado pelo bom poder de Deus, ser instrumento. Talvez como os profetas e mensageiros que foram até Manassés e foram mortos. É verdade, é possível. Mas o morrer, viver Cristo. É possível também que nós sejamos usados para dar continuidade nesse processo, que alguém depois vem e vai falar dessa verdade. Não pare. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, de variadas formas e em diferentes momentos. Senhor, nos ajuda, Deus, a ter um coração sensível, humilde, Senhor, o qual o Senhor quebranta e mostra, Senhor, quais têm sido as nossas falhas, Senhor. Usa as pessoas, Senhor, que convivem com a gente nas diversas situações, Pai. Usa a igreja, usa os nossos irmãos, usa a sua palavra, usa o seu Espírito, Pai, para que a gente descubra, encontre, Senhor, aquilo que o Senhor quer mudar em cada um de nós. Nos dá, Senhor, um coração humilde, disposto a se colocar diante do Senhor para ser corrigido. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus insistente com a gente, que continua a nos corrigir e transformar.
Senhor, pedimos também que o Senhor traga à nossa mente, à memória, aos nossos olhos, as pessoas as quais a gente tem convivido e que precisam, Senhor, ouvir da sua verdade. Senhor, nos usa como profetas, mensageiros, missionários, Senhor, enviados pelo Senhor, para falar para o mundo a boa esperança que está no seu Filho. Senhor, nos usa para que mais pessoas sejam convertidas, para que mais pessoas conheçam o Senhor, para que a gente possa se encontrar na eternidade. Alegre, Senhor, porque nós somos usados pelo Senhor para a salvação de pessoas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, misericordioso e poderoso. Nos ajuda, Senhor, a guardar essas verdades e ser confrontados pelo seu poder. Em nome de Jesus, amém.